Gente, eu sei que tá meio esquisito, mas é porque assim, eu tô gravando com a câmera traseira, aí eu não tenho noção de nada, tá? Então, é isso. Se cortar minha cabeça, você já sabe. Bom, eu já tentei gravar isso antes, né? Então vou tentar ser um pouco mais breve. O que acontece? Hoje é dia 6, segunda-feira, e eu não acabei nenhum livro. Esse é mais um vídeo de resenha, tá? Eu vou tentar falar quando eu acabo, assim que eu acabo alguma coisa que eu li, tá? E o que acontece? Hoje eu não li um livro todo, eu acabei um conto. Eu li esse conto chamado A Loteria, da Shirley Jackson. E eu acho que foi nessa. Acho não, foi nessa edição aqui. Eu não sei em qual lado eu vou colocar, mas é isso aí. E é um conto curto, tem umas 10 páginas. E ele fala de um costume de uma cidade. Eu vou dar spoiler, tá? Então se você não quiser saber o conteúdo do conto, passa pra frente. É um costume que tem na cidade de sortear alguém. É por isso que o nome é A Loteria. E você pode estar com sorte ou não. E primeiro sorteia, uma pessoa de cada família vai e tira o papel. Se caiu na sua família, todos daquela família que estão presentes vão ter que ir lá, né? Ver qual que vai ser dentre eles. E até então, ok. E a gente fala que a gente não sabe até então, no começo do conto, por que tipo, tem essa loteria. Falam que, tem que sortear isso, e o que acontecer, quem for sorteado, é pra dar sorte nas colheitas e tal. Então a gente tem um panorama, não vai ter bem um panorama, porque o conto é muito superficial. Assim, acho que não vou ler nada da Shirley Jackson depois disso, porque eu achei, assim, só pelo conto eu achei um pouco raso. E tem, por exemplo, um senhor idoso, que ele é um dos mais velhos da cidade, né? E basicamente ele fala que essa geração de hoje de jovem é muito fraca e tal, não sei o que, tem que manter esses costumes mesmo, porque isso, porque aquilo, porque isso é bom pra cidade, sabe? E tem o pessoal um pouco mais jovem que não tem opinião. Tipo, foi assim desde sempre e eu não vou questionar. E tem as pessoas que obviamente são contra. Mas assim, a pessoa que é contra é a pessoa que é sorteada. Porque não é um sorteio bom, vamos colocar assim. E. Ok, né? Aí então acontece, sorteio, tá todo mundo muito apreensivo. Aí por aí você tira que o negócio não é bom. Aí tá, é sorteada uma família. Aí a mãe da família, tipo, começa, não deu certo, isso aqui tá errado, porque isso, porque aquilo, porque não deixaram. Tipo assim, sempre tentando procurar culpado, sabe? Jogando a culpa na outra pessoa. Só que até então você fica assim, mulher, pelo amor de Deus, até que, né? Só que você tá com o si da mão porque tem alguma coisa errada. E quando você descobre o motivo do sorteio, tipo, meu mundo caiu. Mas não muito, sabe? Porque já dava pra. Eu até pensei, será se é pra alguém? E eu tava certa. Basicamente, essa pessoa seria apedrejada. Porque o conto fala em algum momento, tipo, as crianças vieram com pedrinhas no bolso, sabe? E você fica, ok, brincadeira de criança envolve às vezes, né, pedra. Aí, quando você vê que a pessoa vai ser apedrejada por conta de uma crença. Ai, gente, sério, eu fiquei assim, nossa. Mas assim, o conto mesmo eu achei meio superficial. Não sei se eu vou querer ler outras coisas da Shirley Jackson depois disso. E não sei se eu falei porque eu já tentei gravar esse vídeo antes, mas eu vou tentar falar dos livros que eu terminei de ler assim que eu acabar, né? Por isso que eu comecei logo falando desse conto. Eu acho que o próximo livro ou vai ser o A Mulher de Pés Descalços ou vai ser o Pagador de Promessas. E é isso. Mas o Pagador de Promessas tá muito bom, gente. De verdade, pra quem enrolou muito, eu tô gostando muito do livro. E é isso, eu vou ficando por aqui até a próxima mini resenha. Não estou usando a câmera traseira porque eu tô com preguiça mesmo. Mas eu acabei. Hoje é dia 9, se eu não me engano, de fevereiro. E eu acabei no dia 7 A Mulher dos Pés Descalços, da Scholastic Mukasonga. Eu não li no Kindle, eu li no aplicativo da Biblioteca do Estado de São Paulo. Eu vou deixar aqui a Biblion. E eu vou fazer um post, acho que, sobre ela, porque eu gostei muito da proposta do aplicativo, que é democratizar a leitura pelo telefone, né? Eu ainda nunca tinha lido um livro pelo telefone, mas foi a primeira vez. E eu gostei muito, assim, de verdade. Dá pra colocar em tela modo escuro, né? Eu adorei, só que eu só descobri isso no final. E dá pra você colocar pra alguém narrar. Eu fiquei assim, também só descobri no final. Já tinha acabado o livro. Aí eu voltei algumas páginas, né? Porque eu não sei por que eu não testei antes. Aí eu pensava que era um botão, tipo, pra passar a página, não pra dar play. Descobri que era um play. Dá pra controlar a velocidade também. Muito bom, gente, de verdade. Eu gostei muito. Tem muitos títulos lá, tá?
E como é uma biblioteca, né, virtual, você, tipo, tem limite, tá, de download. Tipo, às vezes não tem, só tem um livro exemplar disponível pra você emprestar e tal. Eu acho bem legal isso. Tem um grilo aqui no meu quarto, gente. Eu não sei onde esse grilo tá, mas ele tá aqui e tá cantando. Então, se vocês não viram barulho, é esse grilo. Então, gente, que livro, viu? Que livro. Acho que foi a primeira vez que eu li uma autora ruandesa. E, gente, que livro. Arrisco a dizer que tá no meu top 3, pelo menos, assim, de melhores leituras desse ano. E a gente tá em fevereiro. E eu só li livraço. Pelo menos, assim, as mulheres pretas que eu já li esse ano, que eu acho que foi a Toni Morrison e a Scholastic, elas estão, tipo assim, parabéns. Porque, basicamente, pegaram o top pra elas. E eu gosto muito, na verdade, da literatura feita por mulheres pretas. Tipo, toque num lugar muito sensível, assim, comigo. E esse assunto particularmente desse livro, gente, é muito triste. Eu vou até colocar as palavras na legenda, porque eu não sei se eu falar vai desmonetizar, porque são termos muito fortes, tá? Esse livro não é ficção. Eu pensava que fosse. Mas não é ficção. É ela contando como que era, por exemplo, a vida dela na comunidade na Ruanda, onde ela morava. Só que o que acontece? Pra quem não sabe, houve em Ruanda. E se eu não estou enganada, o povo Hutu, os Tutsis. Só que assim, foi como até a Isabela Lubrano citou, foi fabricado. Foram diferenças, tipo, os colonizadores, se eu não me engano foi a Bélgica. Foi a Bélgica e teve um outro antes que eu esqueci quem foi. Alemanha, eu acho. Eles, tipo, foram produzindo, sabe? Se eu não me engano, os Tutsis eram a minoria. E eles foram os mais privilegiados, vamos colocar assim. A eles foi dado várias terras e tal. E o que acontece? Em detrimento dos Hutus, né? E os Hutus ficaram revoltados, né? Com uma certa razão. Só que, né, nada justifica E eles, ao longo desse tempo todo de colonização, principalmente na época da neocolonização, né, pós-segunda guerra, essas diferenças ficaram muito mais acirradas, muito mais belicosas. Então, culminou de mais de 100 mil pessoas tutsis em 100 dias, mais ou menos, de conflitos. Tem outro livro sobre esse massacre que eu quero ler, que é o Gostaríamos de informá-los que amanhã seremos mortos com nossas famílias, do Philip Gorevich. Só que é um livro muito difícil, né, de encontrar de novo, porque ele é daquela edição de bolso da companhia, e que eles nunca mais fizeram tiragem, né? E o que é triste. Então, se você tiver interesse de vender, ou de me dar, né, me manda um e-mail. Manda um e-mail, coloca aqui nos comentários, né, que eu mando um e-mail pra mim, e a gente faz aí a troca. Mas, resumindo, tem em inglês esse livro, mas assim, eu não queria ler em inglês, eu queria ler em português mesmo. E, gente, ela conta, assim, como que eram coisas na comunidade, nas tradições do povo dela, sobre casamento, sobre o cultivo da terra, do sorgo, o plantio das coisas, já falei casamento, né, e até o sexo, que era uma coisa que não se falavam com moças jovens, né, era uma... Tipo, as tradições de domingo das mulheres, né? Que era um dia pra elas se reunirem depois da igreja. Elas se reuniam à tarde, assim. E a tarde era delas. Elas se reuniam num lugar só. Os homens, tipo, nem ficavam na casa de quem tava presidindo a reunião, né? E eu achei tudo muito bonito, assim. Essa comunidade, sabe? Na qual ela morava, mas já era, assim, um acampamento, sabe? Eles já tinham enviado o povo Tutsi pra lá. Assim, como uma forma de limitar eles, sabe? Deixar eles tudo segregado, na verdade, no mesmo canto. Mas, gente, o último capítulo, acho que esse... Tipo assim, não tem como. Tem um livro também, que é de uma autora chinesa, que é As Boas Mulheres da China. Gente, esse livro também tem um último capítulo que, pelo amor de Deus, eu desejei morrer, sabe? Depois que eu terminei de ler. E esse também. Fala sobre a questão do estupro, né? Que ele foi usado como forma de violência de guerra, né? E o que acontece? Muitos homens hutus, né? Que eram desse grupo de milicianos, dessa milícia, aí, né, eles eram portadores do HIV. E quando eles estupravam as moças tutsis, né, eles acabavam fazendo, né, com que elas também contraíssem o vírus. E acabou que isso gerou outro movimento, né, no país para acolhimento e cuidados mesmo com essas pessoas que ficaram soropositivas, né, depois dessa situação.
E, gente, mas é extremamente doloroso, mas extremamente bonito também esse último capítulo. Então, assim, de verdade, recomendo muito esse livro, né? Já tá ficando grande. O outro vídeo deu 4 minutos, tipo, do conto que eu li. E basicamente é isso. Juro que eu vou tentar fazer vídeos menores. Mas esse livro, particularmente, me pegou assim de um jeito. Eu terminei chorando o livro. Acho que só As Boas Mulheres da China mesmo, que eu lembro assim de ter terminado chorando e ter sentido assim, meu Deus, por que eu nasci mulher nesse mundo? Mas, resumindo, é isso. E eu acho que o próximo livro que eu vou acabar vai ser o Pagador de Promessas. Eu já tô no finalzinho dele. E vamos lá, né? Vamos como se desenrola. Oi, gente. Bom, já tem uns dias eu acabei o Pagador de Promessas, do Joyce Gomes. E, gente, esse livro, eu acho que toda peça dificilmente vai ser um texto simples, né? Sempre vai ter alguma crítica. E, se eu não me engano, foi escrito em 1960. Momentos antes, né, do golpe. Mas, resumindo, esse livro, ele fala de uma forma muito, muito assim, ele não é sutil. Eu achei isso, ele não é sutil. Porque ele toca em assuntos como a possibilidade de um comunismo, mas não a possibilidade, assim. Por exemplo, pessoas serem vistas como comunistas porque elas têm atitudes diferentes, sabe? E o que acontece? Reforma agrária também. Só coisa que o Brasil ainda não resolveu, né? Situação. E o que acontece? A gente tem o Zé do Burro, né? Que é o protagonista. Ele fez uma promessa pra Yansan. Só que ele tava num terreiro e tal, tipo, também mostrando sobre a questão das religiões de matriz africana, né? As religiões afro-brasileiras. E ele fez essa promessa pra Yansan, que era com relação ao burro dele, né? Que tá até no nome dele. Ele fez uma promessa que era o seguinte: se o burro se curasse, que ele teve uma doença. Ele só tinha aquele burro, gente. Ele não tinha cavalo, não tinha outra coisa. Ele só tinha aquele burro. E o burro, além de pet, também era o animal de trabalho, né? Era a força motriz do trabalho dele. E nesse entreveiro da doença do burro, ele pensou que o burro ia, né? Aí ele pediu pra Yansan, que ele tava num terreiro. Aí depois ele foi se informar, tipo, Yansan é quem dentro da igreja católica, né? Porque ele é católico. E ele, é Santa Bárbara. Ok. Aí ele prometeu pra Yansan, depois foi pagar pra ir pra Santa Bárbara. Que é o equivalente a Yansan. Aí, eu não sei se é correto dizer equivalente, tá, gente? Então, quem for ver esse vídeo, que quiser me corrigir, seja respeitoso, né? Porque a vida tá difícil pra falar as coisas na internet. Mas pode me corrigir nos comentários, tá? Tudo bem. E o que acontece? Ele vai lá pagar essa promessa, né? Que tem que ser na igreja de Santa Bárbara. Aí ele faz a promessa seguinte: se o burro se curasse, ele ia talhar uma cruz, ia levar ela nas costas e ia até entregar na igreja, né? E a promessa era colocar a cruz dentro da igreja. O fim da promessa era isso. E ele fez e tal, chegou 5 da manhã, a igreja só ia abrir 6 e tal, pra missa da manhã. Eu não sou católica, gente, então eu não entendo de horário de missa. Mas ia ter uma missa logo em seguida, 6 ou 7 horas, e eles chegaram, tipo, com 1 hora ou 2, né, de antecedência. E eles iam ter que esperar, eles não conheciam a cidade, então eles não queriam, tipo assim, ele, no caso, não queria ficar em nenhum lugar, porque a promessa dele era só isso, entregar e ir embora. Só que ele foi com a mulher, né? E o burro, né? Porque ele colocou ela indo montada no burro. E tá. Nisso, quando ele explica pro padre, né, que em algum momento nessa igreja abre, ele pede pra falar com o padre, explica, né, que ele fez uma promessa. Só que assim, ele foi muito ingênuo, porque ele falou, eu prometi pra Yansan, não sei o quê. Aí o padre, intolerante religioso, e olha que ele ainda diz, ele era um padre muito tolerante. Mas não muito. É tipo isso. E a peça é basicamente essa crítica à intolerância religiosa. E, por exemplo, aos católicos, né, tipo, que só acreditam, tipo, nesse comportamento carola, né, de que muitos deles têm, e que a realidade é completamente diferente, né, as pessoas creem em várias coisas. E, principalmente a realidade do interior do Brasil, né, ela é marcada por pluralidade, mas nem sempre essa pluralidade é aceita. E ele explica, né, que parte dessa promessa também consistia na questão de que ele dividiu as terras dele. Aí chamaram ele de comunista, de reforma agrária. Tipo, o senhor acredita na reforma agrária? O senhor acha que... Aí queriam colocar ele como político. Assim, é uma peça que, nossa, tudo vai aumentando de um jeito que tu fica com tanta vergonha, porque o menino só queria pagar a promessa dele, sabe? E, assim, é cômico, mas é trágico, literalmente. E o final, assim, eu Zé, por que tu é assim, Zé? Tipo, por que tu é muito ingênuo? E ele confia muito, assim, nas pessoas, sabe? Chega jornalistas pra falar com ele, perguntar se ele era comunista mesmo, se ele tinha interesses, tipo, de se tornar político e tal, não sei o quê. Sabe? Parece que pegaram pela ignorância, sabe? Que eles viam dele. E
E, tipo assim, foram aumentando. Ah, ele é comunista, ah, ele quer ser político, ah, não sei o que e tal. Né? Tô aqui, o dia que iam pedir pro governador ir lá pra deixar ele entrar na igreja, porque, né, ele falou que era uma promessa que ele começou fazendo pra Yansan. O padre não queria deixar ele entrar na igreja. Aí, assim, o padre falou que, né, ele devia ser, provavelmente, um adorador do Satanás, essas coisas, tudo assim. Xingou o pobre do Zé Burro de tudo quanto foi coisa. E iam pedir pro governador, né, a deixar ele entrar na igreja. Aí deu uma confusão no final, e no final não vou contar pra vocês o que acontece. Mas, assim, ó... Ai, gente, não pode um negócio desse, olha. Muito triste, viu? Mas, assim, é uma coisa, né, que representa o Brasil ainda. Então... é uma peça bem interessante. Tem outro livro dele que eu quero ler, que é O Bem Amado. Que também tem uma questão de umas críticas, né? E eu vou procurar O Bem Amado pra ler depois. Mas, resumindo, eu gostei muito, paguei minha promessa, né? Não como Zé do Burro, mas paguei minha promessa com o pagador de promessas aqui do Dias Gomes. Bom, gente, eu acabei o Ano do Pensamento Mágico da Joan Didion. Tá aqui a capinha. Eu tô gravando da câmera frontal e tô no carro também. Então é isso. Mas basicamente é um livro que fala... Eu achava que ela perdeu o marido e a filha no espaço de semanas ou meses, algo assim, mas na verdade ela perde o marido no dia 30 de dezembro e a filha dela tem situações de saúde, assim, que levam ela a ser internada, ficar UTI, essas coisas tudo, durante pelo menos metade de um ano, assim. E foi assim, ela considerou a hipótese de talvez perder a filha também. E é um livro, assim, que a Joan Didion meio que... Você entende que ela tá tentando racionalizar o luto, né? Ela não tá tentando entender ou então passar, só sentir. Ela tá tentando racionalizar, né? Ela tá tentando compreender por que o marido dela tinha que morrer, por que a filha dela que tava passando por aquelas coisas, como que a filha dela chegou naquele ponto, como que, tipo, ela olhou pra trás e viu que, ele tinha falado isso pra mim e tal, será que era um sinal? Até que o dia que ela começou a sentir que era um luto, né? Porque a filha tava doente, já estava internada, quando o pai, né, veio a falecer. E ela só conseguiu contar, tipo assim, metade de janeiro pra essa filha, que foi quando ela finalmente, assim, tava bem pra aceitar. Tipo, tava acordada, lúcida e tal, respondendo as coisas. Tem toda essa questão, sabe? De que depois a filha dela teve uma melhora do quadro, mas logo em seguida ela teve um evento, assim, que ela tinha viajado, ela e o marido, ela tinha acabado de se casar, basicamente, essa filha. Aí ela foi viajar e quando ela desceu do avião, ela teve outra crise. Então... ela passou, assim, muito assim ruim, mas não muito. É isso que eu quero dizer, porque foram só três situações, né? A do marido e as 2 vezes da filha. Em que eles estavam nessa situação. E o livro, basicamente, é ela passando o luto, né? Dela, principalmente com relação ao marido. E tentando, ao mesmo tempo, conciliar pra cuidar da própria filha, né? E de si mesma. Porque ela tá tentando viver o luto, mas ao mesmo tempo ela não quer. E... é porque se ela aceitar que ele morreu, e se ela sentir o luto, é como se ela aceitasse de fato, né? Que ele tinha morrido e que nunca mais ia voltar. Que é isso mesmo. E a filha nessa situação. Então, assim, é um livro muito bom, aliás, porque eu gostei muito da Joan Didion, da escrita dela. O jeito como ela fala sobre as coisas é um jeito, assim, que eu queria falar das coisas assim, sabe? Falar no flow das coisas que eu penso, sem ficar me preocupando de como isso vai soar, como isso vai sair, se as pessoas vão me entender, sabe? E deu até um pouco, assim, de inveja da Joan Didion, tipo, de eu ter descoberto só agora uma autora, assim, que fala como eu queria falar, sabe? Ela tem outros livros dela, né? Tem um álbum branco, que se eu não me engano é uma continuação, né, do Ano do Pensamento Mágico, ou é o Noites Azuis, não lembro. Mas eu vou ver qual é melhor. E resumindo, tem outros livros dela que eu gostaria muito de ler. A Mel Ferraz também leu recentemente um dela, que é Quando Eu Falo Sobre... tipo assim, o título é meio que assim. E eu fiquei assim, vou ler mais de Joan Didion. E é isso. Gostei muito dos livros dela, pelo menos desse livro. E eu acabei todos os livros dela de fevereiro já. Comecei o Interrato, eu acabei de sair do hospital. Tô voltando pra casa. Os livros de março, um deles é A Ópera dos Mortos e Ratos e Homens. Dessa vez eu falei o nome certo, do Ratos e Homens. E é isso. Não sei se eu vou começar logo agora, porque eu comecei a ler Daisy Jones, né? And the Six. E ainda tô lendo Feira das Vaidades, né? Que eu vou deixar a capinha aqui, na atualização de leitura, né? Feira das Vaidades e o It a Coisa. O It a Coisa eu tô lendo no físico mesmo. Eu me mudei, né? Eu não sei se eu falei isso pra vocês, mas eu me mudei pra casa do meu pai, porque fica mais perto da faculdade e tal. Então eu levei o livro pra lá também. Então eu leio quando dá um tempinho, assim. Eu deixo ele em casa porque ele é um livro grande e nem sempre dá pra ler as coisas, assim, ficar transportando. É isso que eu quero dizer. O Kindle é mais fácil de transportar, né?
Tá com a capinha do Feira das Vaidades. E é isso, gente. Uma atualização de leitura, né? Não solicitada. E comentando aqui sobre os livros de fevereiro. Eu acho que eu acho bem possível, na verdade, eu acabar Daisy Jones and the Six antes do dia 28 ou 9. Eu não sei se esse ano é bissexto. Acho que não, né? Acho que não. 2023 é bissexto. Do dia 28. Hoje é dia 25, né? Aí, pera. Deixa eu pegar do outro lado. Hoje é dia 24. Olha, eu acho possível acabar Daisy Jones and the Six. Mas não vou prometer nada, não. Tô atualmente no rodízio de cardio. Tô gravando vlog também. Enquanto tô gravando esse vídeo aqui dos livros, eu também tô gravando um vlog. Vou até encerrar o vlog hoje. Foi a minha primeira semana de internato. E deu pra ler bastante coisa. Daisy Jones, principalmente, porque foi um livro assim muito fluido. E é isso, gente. De verdade. Achava que poderia ser pior, né? Essa questão de ler com a faculdade. Mas até que não foi tão ruim. Não vou dizer assim que tudo com organização, porque eu não tô assim, tal hora eu vou ler esse livro. Quando sobra um tempinho eu pego pra ler, sabe? E é isso. Vou ficando por aqui. E até, sei lá, primeira semana de março eu tento postar esse vídeo aqui.